Nesta semana em Quando Me Apaixono, Adriana e Alison conseguem descer do carro. Aníbal está no chão, com a perna ferida por um tiro. Adriana, por sua vez, está desesperada, pois não sabe o que aconteceu com Renata. O rapaz diz que conseguiu ver quem estava dirigindo e sabe que o sujeito trabalha para seu pai. Um celular toca dentro do carro e Adriana atende. É Carlos e a moça, chorando e apavorada, conta que foram atacados na estrada e acha que foram os homens do Augusto, pois Aníbal reconheceu os camaradas. Ela conta ainda que os bandidos levaram Renata. Jerônimo escuta a conversa e pede o telefone a Carlos. Ele pede que Adriana explique o que aconteceu, e a moça conta que os homens de Augusto levaram Renata, e ainda deram um tiro em Aníbal, contanto que estavam na estrada a caminho da fazenda. Linhares manda que a moça chame uma ambulância e ligar para a fazenda para irem buscá-los. Desesperado, Jerônimo tenta se levantar e diz que eles precisam ir embora imediatamente. Mal conseguindo ficar em pé, ele pede a Lázaro e Carlos que o ajudem a chegar até o carro. Nesse meio tempo, Matilde fala com Adriana e diz que vai mandar alguém buscá-los imediatamente. Assim que desliga, a empregada conta que Augusto mandou sequestrar Renata e ainda deram um tiro na perna de Aníbal. Alzira quer ir buscar ela mesma o pessoal, mas Matilde pede que a moça ligue para o investigador do escritório e sai. No barco, Augusto recebe uma ligação do comparsa, dizendo que já está com Renata e ele diz que está esperando como combinado. Ao desligar o celular, o idiota comemora, dizendo que é hora de gelar a champanhe. Nesse meio tempo, Adriana liga para o pai e diz que tem más notícias. A moça conta que Duran mandou seus homens sequestrarem Renata. Na empresa, Honório fala com Gema ao telefone e diz que Germano já pegou as coisas que tinha na empresa e Roberta jamais voltará a trabalhar lá. Assim que desliga, o empresário diz a Matias que a mulher decidiu ficar com as ações até que eles possam comprá-las de volta e garantiu que venderá tudo somente para eles. O celular de Matias toca e o rapaz descobre o que está acontecendo no interior. O moço sai correndo, dizendo que vai para casa e grita para o tio que Augusto sequestrou Renata e Honório sai correndo atrás. No local do crime, os feridos já estão sendo atendidos pelos paramédicos, com a presença do investigador particular contratado por Gonçalo. Ele pergunta a Adriana se é verdade que Aníbal reconheceu um dos homens que os atacaram, e a moça diz que o rapaz afirmou já ter visto o sujeito trabalhando na fazenda de seu pai. O detetive avisa que o moço vai ter que depor, mas com o que acabou de acontecer, o fazendeiro não terá mais como escapar, e por isso precisam fazer uma denúncia na delegacia. Adriana está desesperada por causa de Renata, mas o sujeito pede que ela se acalme, assegurando que vão encontrar a moça. Alzira, que estava escutando tudo, avisa ao investigador que vai com ele contar tudo o que sabe, pois pode dizer onde Augusto está. Enquanto isso, Jerônimo, todo esgualepado, pede a Lázaro que meta o pé, pois não quer que Duran consiga escapar com Renata. O capataz afirma que o fazendeiro não vai conseguir fazer isso, pois vão encontrá-lo. Carlos recebe uma ligação de Adriana contando que Medeiros disse a Alzira que Duran está num barco e conta para Jerônimo. No meio da conversa, Lázaro diz ao patrão que não entende como Augusto ficou sabendo que Renata estava indo para lá. Jerônimo diz que também esteve pensando nisso nas últimas horas, pois Renata decidiu viajar na última hora. Inteligente, Lázaro pergunta ao patrão se não poderia ter sido Roberta quem contou tudo ao fazendeiro, lembrando que, uma vez, lhe disse que Ezequiel havia comentado que Roberta era, ou pelo menos tinha sido, amante de Duran. Jerônimo resiste um pouco, mas acaba admitindo que Roberta é capaz de qualquer coisa. Na mansão, Regina não para de chorar. Matias aparece dizendo que Honório fretou um voo para que todos fossem imediatamente para a Bonita. Gonçalo jura a Regina que vai encontrar Renata, nem que tenha que mover montanhas. Enquanto isso, na delegacia do povoado, Adriana dá seu depoimento e conta ao delegado como tudo aconteceu. Desesperada, a moça diz ao policial que atiraram em Aníbal e levaram a sua amiga. O homem, então, explica que vai esperar que lhe levem o depoimento do rapaz, pois, por se tratar de um ferimento à bala, no hospital vão pedir que ele deponha. O detetive avisa que Alzira também quer depor, e ele chama a moça para contar ao delegado tudo o que ela sabe. A moça, então, declara que Medeiros, o capataz da Cruz do Amor, disse a ela que Augusto Duran está num barco em alto mar. Nesse meio tempo, Roberta chega em casa com dor de cabeça e chama a empregada, pedindo um analgésico. A moça quer saber onde está todo mundo, e Paulina conta que os patrões saíram às pressas porque Renata foi sequestrada. A moça quase infarta com a notícia e decide ligar para Augusto para perguntar se ele mandou sequestrar a sua irmã. Com a maior cara de pau, o sujeito diz que sim,
e pergunta se a família já sabe quem foi ele. A moça diz que não, e até aquele momento só sabem do sequestro, e foram todos para o interior resgatar a linda princesinha. Do outro lado da linha, o psicopata diz: eu só fico com pena de seu pai ter ido para a cidade e tentar encontrá-la, porque ele não vai conseguir. Roberta diz que está achando tudo aquilo ótimo, mas para ela, o comparsa vai dizer onde Renata está. Porém, para a surpresa da moça, Duran deixa claro que ninguém vai voltar a saber nada de Renata, e a doida diz que fica muito feliz com isso. Segundos depois, um dos capangas de Augusto aparece no convés, e ele manda o cara levar Renata, que está amarrada, amordaçada e inconsciente, para a cabine da embarcação. Nesse meio tempo, Jerônimo liga para Antônio e conta o que aconteceu. Marina chega à casa paroquial acompanhada pelo tio e descobre que Jerônimo está indo para a fazenda porque, ao que parece, Augusto Duran sequestrou Renata. Marina, preocupada, avisa que quer ir imediatamente para a Bonita, pois talvez possa ajudar em algo, e Antônio se dispõe a acompanhá-la. No consultório, o médico faz um curativo na perna de Aníbal dizendo que o tiro pegou de raspão, mas precisa ter cuidado com a ferida até ela cicatrizar. O médico avisa que a polícia precisa falar com o rapaz, que diz que não teve nada a ver com o que aconteceu. O doutor explica que, quando aparece um ferido à bala, são obrigados a informar as autoridades, e o rapaz só precisa dizer o que aconteceu. Matilde, que está com o moço e com Alisson, diz a Aníbal para ele não se preocupar e apenas contar tudo o que sabe para os policiais. Enquanto isso, a galera já chegou a Bonita e Adriana, apoiada por Matias, fala ao telefone com o pai, dizendo que entende que ele teve que ficar na capital, para proteger Constanza e ficar de olho em Roberta. Gonçalo pergunta a Manuela se Jerônimo deve demorar muito para chegar. Matias quer saber quantas horas de viagem da casa de Sabrina até a fazenda. A cozinheira diz que o patrão ligou ao meio-dia, então eles devem estar chegando. Nesse exato momento, Lázaro e Carlos entram carregando Jerônimo, que está simplesmente péssimo. A família e os empregados se apavoram com o estado do rapaz, mas ele diz que está se sentindo melhor do que parece, e diz que o que realmente dói é o que está acontecendo com Renata. Regina diz que o amigo precisa descansar e tomar um banho, mas ele não quer saber de nada, e pergunta ao sogro se ele tem alguma notícia. Triste, Gonçalo diz que ainda não sabe de nada, e Linhares, furioso, diz que não sabe como aquele imbecil se atreveu a sequestrar sua esposa. Gonçalo jura ao genro que não vai descansar até encontrar a filha, e Augusto receber o castigo que merece. Jerônimo completa a frase, dizendo que então são dois, e pede licença para ir ao quarto. Pitbull está furioso, e comenta que não pode acreditar no estado em que Augusto deixou Jerônimo, e diz ao pai que espera que ele não toque na moça, por causa de seu amor obsessivo por ela, pois foi exatamente por isso que ele cometeu aquela estupidez. Lázaro aparece no quarto, e diz a Karina que só passou para dar um beijo, pois precisa ir à cidade buscar Matilde, Aníbal e Alisson. Porém, a moça diz ao marido que precisa lhe dar uma notícia, e o capataz já fica todo preocupado. A moça diz que na verdade é uma boa notícia, só que não conseguia mais esperar para contar a ele que está grávida. O cara vibra de tanta alegria e começa a chamar a criança de Lazarinho só para implicar com a esposa. Enquanto isso, depois de ajudar Jerônimo a tomar um banho, Carlos coloca o amigo na cama. Regina diz que vai tratar os ferimentos do rapaz, mas quando vê a gravidade, se apavora. Para tranquilizar a amiga, ele diz que quase não está mais sentindo dor, mas geme cada vez que respira. Regina pede a Carlos que mande Manuela levar umas gases, e Jerônimo, a sós com a amiga, diz que eles precisam encontrar Renata logo. A mulher, então, diz que vendo o que Augusto fez com ele, está ainda mais preocupada com sua filha. Linhares se dá conta que Regina já sabe da verdade, e ela responde que lembra que o amigo sempre teve essa certeza, apesar dela mesma ter duvidado. Regina conta a Jerônimo como foi seu reencontro com a filha, e ele, feliz, diz que gostaria muito de ter presenciado aquele momento tão especial. Chorando, a fisioterapeuta diz que ainda não podem gritar aos quatro ventos que são mãe e filha, porque Roberta ainda não pode saber. Jerônimo, aproveitando o gancho, diz que já que ela mencionou Roberta, quer dizer a ela que alguém avisou a Augusto que Renata iria para a fazenda, e essa pessoa só poderia ter sido a garota. Ele pede à amiga que chame Gonçalo até seu quarto, pois precisa obrigar Roberta a dizer onde Renata está, pois tem certeza que ela sabe. No barco, Augusto alisa Renata, que começa a recobrar a consciência. Ao ver o cara, a moça se assusta, mas ele diz: "Bem-vinda a bordo, meu amor." Com dor de cabeça, Renata pergunta ao psicopata onde ela está, e ele diz que está em seu barco, em alto mar. A moça pergunta se foi ele quem a levou para lá, e ele diz que sim.
aproveitando para pedir desculpas pela maneira como teve que fazer isso, mas explicando que ela não lhe deu outra opção. Renata diz que não quer ficar ali, que quer ir embora, e não quer ficar com ele, mas o sujeito a segura pelo braço, e pedindo que a moça mantenha a calma, diz que acredita que não pode atendê-la em tudo. A garota começa a gritar, mas ele diz que aquilo não adianta, pois os dois estão sozinhos com a tripulação, e a tripulação só atende às suas ordens. Renata, furiosa, começa a jogar na cara do fazendeiro tudo de podre que saber sobre ele. Porém o cara, completamente pirado, jura que nunca esteve com Roberta, e ainda diz que, quanto Jerônimo, ele e ela sabiam que o rapaz merecia um castigo. Na Bonita, a família toda está reunida no quarto de Jerônimo, que implora a Gonçalo que pressione Roberta, para que ela diga tudo o que sabe, pois tem certeza que foi ela quem avisou Augusto que Renata estava indo para lá. Matias concorda com o amigo. Jerônimo então explica que só está pedindo isso ao sogro porque não quer que Augusto saiba que ele está vivo, pois isso poderia colocar Renata em risco. Gonçalo dá razão ao genro e avisa que, antes de falar com a moça, vai avisar Honório e Constanza para que estejam com ela quando ele ligar. No barco, Augusto diz a Renata que entende que ela esteja um pouco alterada, pois aquilo não fazia parte dos planos dela, mas logo vai se acostumar. Ele chama a garota de meu amor e tenta fazer um carinho em seu rosto, mas Renata grita, mandando o sujeito não tocar nela. Ele continua com suas investidas e Renata continua reagindo, até que o cara perde a paciência e, segurando os braços da moça com violência, diz que chega. Mesmo assim, Renata diz que aquilo é tudo que vai conseguir dela. O psicopata, inconformado, diz que vai conseguir muito mais e a moça quer saber se ele está se referindo ao seu corpo, avisando que seu coração, sua alma e seu espírito pertencem a Jerônimo por toda a eternidade. Augusto então diz que isso é bom, porque é na eternidade que Jerônimo está confessando que mandou matar o rival no dia de seu casamento. Nesse meio tempo, Linhares manda Carlos enviar todos os empregados da fazenda até a cidade, para encontrar Medeiros e levá-lo à fazenda. O agrônomo diz que se encarrega do capataz da Cruz do Amor e Pitbull entra em ação, dizendo que vai junto, pedindo aos rapazes que se cuidem. Jerônimo diz que qualquer coisa é para ligarem para o fixo da fazenda, pois ele perdeu o celular. Na capital, Honório e Constanza invadem o quarto de Roberta na mansão e dizem que o pai dela quer falar com ela. A moça diz que não precisa que os dois fiquem ali para conversar com Gonçalo e manda os dois embora. Constanza avisa que ninguém vai a lugar nenhum, enquanto Honório liga para o cunhado, dizendo que já está com Roberta. O empresário coloca o telefone no viva voz e Gonçalo diz à filha que vai fazer uma pergunta e quer que ela diga a verdade. O homem então, sendo curto e grosso, pergunta à filha onde está a irmã dela, pois acabou de saber que ela e Augusto foram amantes, e tem certeza que foi ela quem avisou ao fazendeiro que Renata estava indo para a fazenda. Roberta pega o telefone e diz que não acredita que o pai está falando sério. Constanza se mete e a moça manda a mulher calar a boca. Ela pergunta se o pai está acreditando na palavra de Adriana, e Honório defende a filha. Gonçalo avisa que vai perguntar pela última vez onde está Renata, e a moça diz que não sabe. No barco, Renata, sozinha, conversa consigo mesma e conclui que Augusto não sabe que Jerônimo está vivo, e por isso, tem certeza que ele está procurando por ela. Com uma foto da Virgem Santa na mão, a moça reza. No andar superior, o maluco fala sozinho e diz a si mesmo que, agora que Jerônimo está morto, a atitude de Renata com ele vai mudar e brindar a si mesmo. Gonçalo conta a Jerônimo que a conversa com Roberta não deu certo, mas Marina e Antônio aparecem para visitar o rapaz. O seminarista se coloca à disposição para ajudar, e Marina, assumindo o papel de médica, diz que a aparência do moço não está boa, e gostaria de pelo menos tirar a pressão dele e ver se precisa de algum antibiótico. A galera entende e deixa a médica a sós com o Jerônimo, para que ela possa examiná-lo. No barco, Augusto leva uma bandeja de comida para Renata, mas ela joga tudo no chão. Furioso, ele diz que se a moça não se comportar, vai obrigá-lo a fazer alguma coisa com ela. E Renata quer saber o quê. O psicopata, então, diz que vai ser obrigado a mantê-la tranquila com injeções, e as seringas já estão preparadas, mas a decisão é dela. Da mansão, Roberta conversa com Josefina no celular, e diz que Augusto sequestrou Renata, e Gonçalo acha que ela sabe onde a irmã está, mas na verdade não tem a menor ideia. Josefina diz que a filha deveria se importar, mas Roberta diz que Augusto garantiu que ninguém vai voltar a vê-los e por isso, esse assunto está encerrado. Falando consigo mesma, Josefina diz que Augusto lhe poupou trabalho, apesar de ter gostado muito de ver Renatinha morrer com seus próprios olhos.
No bar, Medeiros espera por Alzira, mas quem aparece é a gangue da Bonita, liderada por Carlos, que se aproxima do capataz e avisa que o sujeito vai com ele para a Bonita, por bem ou por mal. O cara tenta fugir e adivinha quem o segura? Exatamente. Pitbull. Lázaro retorna para a fazenda com Alisson, Matilde e Aníbal, e diz que gostaria que o patrão soubesse que eles já chegaram. Regina diz que Marina está examinando Jerônimo, mas se encarrega de avisar. Adriana conta que foi Aníbal quem estava dirigindo a caminhonete e levou o tiro na perna. O moço conta que vai fazer tudo o que puder para ajudar a encontrar Renata e conta que no dia seguinte vai à delegacia fazer o retrato falado do capanga de seu pai, que reconheceu na hora do sequestro. No quarto, Marina aconselha Jerônimo a fazer um raio-x do tórax e ele diz que vai fazer todos os exames que forem necessários, depois de encontrar Renata. Mudando de assunto, Jerônimo diz que o bom de tudo aquilo é que agora a médica e sua esposa se toleram. Mas Marina corrige o ex, dizendo que as duas acabaram se tornando boas amigas, quando compartilharam o desespero pelo desaparecimento do rapaz. Para selar o dia com chave de ouro, Marina confessa: "Hoje eu sei perfeitamente qual é o meu lugar, qual é o papel e a função que tenho na sua vida. E hoje, sem nenhum ressentimento, eu aceito que Renata é sua esposa, a mulher que você ama. Meus filhos e eu saberemos respeitar isso sempre. Eu quero que meus filhos e os filhos dela se amem e se respeitem, pois por nada no mundo quero que eles vivam o que ela viveu com Roberta." No barco, Renata caminha pelo andar de baixo tentando entender como aquilo funciona. Ela chega à escada que dá no convés e Augusto aparece para assombrar a garota. Ele diz ainda que agora que a moça já sabe que é viúva, deveria recomendá-lo como opção, pois ele é um homem muito melhor que Jerônimo. A moça, claustrofóbica, prefere voltar para a cabine ao continuar ouvindo as besteiras do psicopata. Na cozinha da Bonita, Matilde quer saber qual era o plano de Lázaro e Alzira para fazer Medeiros falar. Alzira diz que ela iria se fazer de vítima para o capataz achar que ela estava desamparada, ganhar a confiança dele e deixar que ele pensasse que tinha conseguido seduzi-la para que ele contasse toda a verdade sobre o que aconteceu com Ezequiel. Lázaro se mete na conversa e diz que agora Alzira não vai mais poder fazer isso. Começa uma gritaria na sala e as mulheres saem correndo para ver o que é. Carlos e Matias arrastam Medeiros para a sala da casa grande da Bonita e o obrigam a encarar Jerônimo, a quem ele achava que tinha matado. Sem perdoar, Linhares diz: "Tá surpreso em me ver vivo, Medeiros? Eu me lembro bem da sua cara. E também da cara dos outros dois que me espancaram até quase acabar comigo." Gonçalo perde a pose e grita com o capataz e diz que é melhor que sua filha esteja viva. Jerônimo, então, revela que sabe que foi Duran quem deu a ordem para espancá-lo até a morte, mas Medeiros diz que não sabe de nada. Linhares, furioso, grita com o cara, mandando ele calar a boca e diz: "Olha aqui, se você não quiser passar o resto de sua estúpida vida na prisão por tentativa de assassinato, é melhor me dizer onde está o barco, para onde Augusto está levando a Renata." O homem continua dizendo que não sabe de nada. Adriana, a enxerida, se mete e diz que Alzira já contou que Augusto estava naquele barco. Pitbull torce mais ainda o braço do sujeito e quer saber como se chama o barco de Augusto. Regina grita querendo saber onde está a sua filha. Jerônimo, então, manda o sujeito desembuchar de uma vez, prometendo ajudar o cara com a justiça, e finalmente o gordinho revela que o nome do barco é Renascer e está esperando uma ligação de Augusto, pois tem que levar para ele alguns documentos para que ele possa sair do país. Linhares quer saber para onde Augusto vai ligar. O capataz diz que é para o celular, que está em seu bolso. Jerônimo, então, avisa ao sujeito que vai atender a ligação na frente dele e chama Lázaro, mandando seu capataz cuidar do sujeito, pois ele vai ficar ali até falar com Duran. Regina, tendo um déjà vu, começa a chorar e pedir à Virgem Santa que proteja sua filha. Jerônimo jura para a sua amiga que vai trazer a filha dela de volta, nem que seja a última coisa que faça na vida. E no barco de Augusto, a moça caminha de um lado para o outro, até que resolve colocar a imagem da Virgem Santa no espelho e implorar para que ela atire dali. Já é noite e no convés o maluco, saboreando uma taça de vinho, pensa em voz alta e diz: "Ter você ao meu lado é meu maior prazer. Com você ao meu lado tudo é possível. Eu ganhei a batalha, Jerônimo. Eu ganhei." Amanhece, e na Bonita, o investigador chega contando que descobriu que o barco Renascer zarpou há 3 dias e está em alto mar. Regina diz que não está entendendo, pois sua filha foi sequestrada, pela segunda vez, diga-se de passagem, no dia anterior.
O detetive particular explica que é normal barcos daquele tamanho ficarem em alto mar e seus donos usarem lanchas menores para acessarem o litoral. Matias então pergunta o que estão esperando para pegar Augusto, se já sabem onde ele está. Mas o investigador explica que não sabem com certeza onde está o barco. E além disso, se o barco estiver em águas internacionais, não poderão fazer nada. Jerônimo então diz ao detetive que todos ali têm absoluta certeza de que sua esposa está naquele barco com Duran. Nesse meio tempo, Alzira aparece no cativeiro onde Medeiros está sendo mantido por Lázaro e outros homens da fazenda. O cara diz que nunca imaginou que a moça fosse traí-lo, mas ela diz que a vida de uma mulher está em perigo. Mas, se ele disser toda a verdade, poderá salvá-la. O sujeito diz que já falou tudo o que sabe, mas a moça alega que ele ainda não contou nada sobre Ezequiel. Lázaro aproveita para avisar ao meliante que todos ali sabem que a morte de Ezequiel não foi como parece, pois ele não tinha motivos para tirar a própria vida. Alzira, por sua vez, comenta que Neves acusou Augusto de ser o responsável pela morte de seu marido, pois ele sabia sobre o sarmento. Medeiros finge não saber de que sarmento eles estão falando, mas Lázaro se irrita e manda o homem parar com o mimimi, pois sabe muito bem que estão falando do sarmento que ele era encarregado de cuidar e foi roubado por Augusto da Bonita. A campesina perde a noção e enfia a mão na cara do gordinho, mandando ele desembuchar. O cara então conta que não teve nada a ver com a morte do antigo capataz da Cruz do Amor, mas foi Augusto quem acabou com ele. Enquanto isso, na Casa Grande, Jerônimo avisa que vai entrar em contato com a Guarda Marítima Internacional para que ajudem a rastrear os barcos naquela área. Matias se oferece para ir à cidade e coordenar tudo. Jerônimo concorda e avisa ao rapaz que vai pedir a Carlos que o encontre, pois ele foi até a delegacia com Aníbal para fazer o retrato falado do homem que o rapaz reconheceu quando foram atacados na estrada. Matias e o investigador se retiram, quando Lázaro aparece, acompanhado por Alzira, dizendo que Medeiros acabou de confessar que Augusto tirou a vida de Ezequiel. Chorando, Alzira explica ao patrão que o fazendeiro fez isso porque seu marido sabia de muitas coisas, e com a morte dele, todos desviariam a atenção sobre Renata. Jerônimo se morde de ódio, mas o celular de Medeiros toca e Linhares manda o sujeito atender, avisando que ele sabe muito bem o que tem que dizer. Do outro lado da linha, Augusto avisa ao capataz que os documentos que ele estava esperando já chegaram, e por isso quer que ele vá buscá-los e volte ao cais número 5 do porto da cidade. Duran avisa que seu capitão estará esperando por ele no local em 2 horas. Por isso quer que ele entregue os documentos e saia imediatamente de lá sem dizer uma só palavra a ninguém. Jerônimo avisa então que estão todos prontos e diz a Medeiros que ele não vai ficar sozinho, pois vai ter gente o seguindo o tempo todo. Augusto volta à cabine de Renata e pergunta por que ela ainda não está arrumada. A moça pergunta para que ela faria isso, e ele diz que ela tem que ficar sempre linda para ele. Renata se recusa e o homem começa a gritar com ela, avisando que se acabaram os não, e é melhor ela não levá-lo ao extremo. Enquanto isso, no cais da cidade, Matias encontra Jerônimo na praça e o rapaz pede que o amigo o esconda com seu corpo. O investigador diz a Gonçalo que a guarda costeira já foi acionada e está de tocaia. O capanga de Augusto aparece e entrega os documentos a Medeiros, que explica que foi o patrão quem o mandou. Jerônimo e os outros correm até o capataz, e ao abrir o envelope, descobre que dentro tem um passaporte falso de Renata. O pessoal resolve ir para o porto imediatamente, e Jerônimo diz a Medeiros que se ele o enganar, está acabado, pois não está disposto a colocar em risco a vida de sua esposa e de seu filho, por ninguém. Linhares coloca os passaportes de volta no envelope, enquanto, da Bonita, Regina fala com Inês, contando tudo o que está acontecendo no interior. A mulher diz que, na capital, os amigos estão orando por ela e pedindo a Deus que tudo corra bem. Jerônimo encontra Carlos e Aníbal no cais, acompanhado por Medeiros e o resto do pessoal. Gonçalo percebe que uma lancha está chegando e o povo resolve se esconder, mas, antes disso, Jerônimo diz que é melhor o cara não vacilar. O capitão do navio pergunta ao sujeito se ele está com a encomenda de Augusto. Medeiros entrega o envelope e o cara quer saber se é só aquilo, mas fica desconfiado. Nesse meio tempo, Renata, arrumada com o vestido que o fazendeiro a obrigou a usar, tenta argumentar com ele que os dois já tentaram, mas não rolou e quer ir embora. O cara diz que não rolou, porque Jerônimo estava entre eles, mas agora não vê motivo para que os dois não fiquem juntos e tenta beijar a moça. Ela se afasta, pedindo que ele não toque nela, mas o cara começa a gritar como um louco e avisa que ela vai ter que se acostumar. Apavorada, a moça não consegue mais reagir, mas encontra o celular de Augusto e tenta fazer uma ligação, mas não consegue.
O cara volta e pega a moça tentando ligar. Dando um bofetão na cara dela, avisa que ela jamais vai sair de seu lado. Enquanto isso, Aníbal se esconde no barco dos comparsas de Augusto, que partem em direção ao barco do patrão, avisando pelo rádio que correu tudo bem. De repente, do cais, Jerônimo percebe que Aníbal está escondido na lancha dos bandidos, indo ao encontro do psicopata do pai e sozinho. O detetive particular aparece, dizendo que já coordenou tudo com a guarda costeira e do escritório deles poderão monitorar o GPS que ele colocou na lancha. Medeiros quer se mandar, mas Jerônimo manda Carlos levar o sujeito para a delegacia, lembrando que prometeu ajudá-lo se ele se entregar e contar tudo o que sabe para a polícia. Jerônimo pede a Gonçalo que acompanhe Carlos, mas ele não quer ir. O rapaz insiste até convencer o sogro a ficar em terra. No barco de Aníbal, Renata chora conversando com o bebê. Augusto aparece e diz a ela que não quer machucá-la, pedindo que a moça não dê motivos para isso, pois o que quer é começar uma vida nova com ela. Renata enfrenta o sujeito e diz que isso nunca vai acontecer e deixa o cara sozinho. Mas ele, pensando alto, jura que vai dobrar a garota de qualquer jeito. Jerônimo chega ao posto da guarda costeira e o policial avisa que já tem a localização do barco, mas não podem ir atrás do barco, que está em águas internacionais. Linhares pergunta se eles podem chegar perto e o homem diz que podem ir até onde Duran não os descubra, pois pode acelerar o barco e ficar fora de alcance, mas não podem entrar em águas internacionais. Matias diz a Jerônimo que, seja o que for que ele tenha planejado, está junto para o que der e vier. No barco de Augusto, Renata chora, lembrando do marido e tenta se convencer de que tudo vai ficar bem. Enquanto isso, o capitão de Duran chega com os documentos e o sujeito manda o barco zarpar, dizendo que agora ele e Renata vão começar uma vida nova, como marido e mulher. Aníbal, que estava escondido na lancha, consegue entrar escondido no barco do pai. Enquanto isso, Jerônimo e Matias voam mar adentro, na lancha da guarda costeira. Augusto vai avisar Renata que agora a vida dos dois vai começar. A moça pergunta como pode fazê-lo entender que não quer ficar com ele. O psicopata avisa que tem duas maneiras dos dois fazerem aquilo. Uma fácil e outra difícil. E espera que a moça escolha a fácil ou será muito desgastante, pois os dois vão ficar naquele barco muitos dias, já que ele pretende viajar com ela pelo mundo. O sujeito entrega o novo passaporte de Renata e ela se dá conta que no lugar de seu nome consta Renata Alvares de Duran. O cara explica que preferiu escolher o nome da mãe dela, pois a moça já estava acostumada com aquele sobrenome. Renata revela que ela não é filha daquela mulher e muito menos esposa dele, portanto, aqueles sobrenomes não pertencem a ela. A moça vê Aníbal, que está tentando se esconder do pai, e resolve dizer ao fazendeiro que ele tem razão, pois ela precisa pensar nas coisas, e já que está ali, os dois devem fazer isso do jeito dele. O cara, feliz da vida, diz que sabia que ela era inteligente, e diz que morre de vontade de transar com ela, mas jamais vai forçá-la a fazer isso. Aníbal consegue passar da porta, enquanto Renata entretém Augusto, e chega até a casa de máquinas. Nesse meio tempo, a lancha da guarda costeira está a todo vapor, e Jerônimo consegue visualizar o barco de Augusto. Enquanto isso, Aníbal tenta sabotar a rede elétrica do barco do pai. O capitão da guarda costeira diz que não pode passar dali. Jerônimo pede que o homem empreste uma lancha, assumindo total responsabilidade pelo que acontecer. Aníbal é descoberto por um dos integrantes da tripulação e é levado até Duran, que manda o sujeito subir com o rapaz. O fazendeiro quer saber como o filho chegou até ali e o rapaz conta que foi escondido na lancha. Nesse meio tempo, Matias e Jerônimo, vestidos com roupas de mergulho, estão dando o maior pau na lanchinha emprestada pela guarda costeira. O moço pede que ele solte Renata, mas Augusto ameaça a vida do rapaz. Ele enfrenta o pai e diz a Renata que o sujeito já tentou isso antes e tem provas do que está falando, pois pode mostrar a Renata a carta que ele mandou para sua mãe, mandando a mulher se livrar da criança. Renata chama Augusto de canalha e ele parte para cima da moça, que se encolhe de medo. Ela tenta acalmar o sujeito, mas outro integrante da tripulação aparece com o rádio, que está dando uma mensagem dizendo que eles já foram localizados e é melhor se entregarem. Augusto manda seus capangas levarem todo mundo para fora, enquanto Jerônimo e Matias decidem fazer o resto do trajeto entre a lancha e o barco de Augusto, a nado. Enquanto Augusto passa a mão na espada, o capitão do navio avisa ao patrão que os motores da cabine de máquinas não estão funcionando e, por isso, ainda não conseguiram zarpar. O cara tem um acesso de cólera e manda o sujeito resolver o problema imediatamente. No convés, os homens de Augusto seguram Renata e Aníbal.
Augusto chega e diz que o rapaz vai pagar com a vida pelo que ele fez e diz que o moço não presta para nada e a mãe dele deveria ter se livrado dele conforme ele mandou. O sujeito corta o rosto do rapaz com a lâmina, para desespero de Renata. Jerônimo e Matias conseguem entrar no barco, mas são descobertos por um dos homens do fazendeiro. Eles conseguem se livrar do sujeito, jogando o cara na água, e continuam correndo para o outro lado do barco, tentando encontrar Renata. Renata, que aliás, está negociando a vida de Aníbal, dizendo a Augusto que ela faz o que ele quiser, se deixar o rapaz em paz. O moço pede que ela não faça aquilo, mas Renata não dá opção ao rapaz. Mas Augusto não se comove, e encostando a lâmina no peito do filho, diz a ele que chegou a sua hora. Na casa de máquinas, Pitbull se esgueira por entre a tubulação, tentando não ser descoberto pela tripulação. Ele finalmente consegue atravessar e tranca todo mundo no local. Jerônimo aparece na parte de cima do navio e Augusto aponta uma arma para ele. Na cabine, o pessoal se apavora e diz que não tem nada funcionando no barco. Do lado de fora, Augusto desiste da pistola e ataca Jerônimo com a espada. O rapaz se defende como pode. Matias consegue chegar na cabine e domina os caras à base de pontapés. No convés, Augusto acerta Jerônimo e crava a espada no ombro do rapaz. Renata sai correndo e pega a outra espada que estava na cabine, enquanto Matias continua lutando com um dos capangas. Renata consegue dar a lança para o marido, mas ele é mais uma vez atingido nas costas por Augusto. Jerônimo briga com Augusto e o capanga do fazendeiro consegue dominar Matias e está quase enforcando o rapaz. Porém, ele consegue se livrar e derruba o sujeito à paulada. Aníbal escapa, mas um dos homens o persegue e o ataca com uma coronhada. Augusto e Jerônimo continuam lutando. Matias vê o sujeito apontando a arma para Aníbal. Chama o cara para a porrada, desarmando o rapaz. Pitbull marca mais um gol e atira outro meliante na água. Durante a briga entre Jerônimo e Duran, o fazendeiro está dando uma surra no marido de Renata. Jerônimo está ajoelhado no chão, quase sem conseguir se manter consciente, olhando para a esposa. Na frente da moça, Augusto se prepara para decepar a cabeça do rival com sua espada. Augusto está prestes a decepar a cabeça de Jerônimo no barco onde mantém Renata sequestrada, quando o rapaz consegue se livrar do golpe e enfia sua espada bem no meio do corpo do fazendeiro, que acaba morrendo com o golpe. Matias e o filho do sujeito assistem tudo, sem poder fazer nada. Desesperado, Jerônimo cai chorando no colo de sua amada, que tenta consolar o marido, dizendo que o ama muito. Dias depois, já de volta à fazenda, Renata e Jerônimo acordam juntos, e ele diz que está muito feliz por estar acordando junto com a esposa, que enche o cara de beijos. Os dois dizem que ainda estão muito cansados por causa do que aconteceu nos últimos dias, mas Renata resolve mudar de assunto e pergunta se o marido prefere ter um menino ou uma menina. Todo machucado, ele diz que não pensou nisso, mas seja o que for, quer que o filho seja forte e saudável. Porém, ele pede que, se a criança que estão esperando for menino, gostaria que se chamasse Rafael. A moça concorda, mas deixa claro que a criança vai se chamar, então, Gonçalo Rafael. Jerônimo aproveita para tirar onda da cara da mulher e diz que Gonçalo, no nome da criança, ficou sobrando, apesar de adorar seu sogro. Renata alega que, se for menina, ela gostaria que a criança se chamasse apenas Regina, que é um nome doce e forte, além de ser o nome da sua verdadeira mãe. Jerônimo diz que adorou a ideia, pois aquele é o nome verdadeiro de sua esposa, e os dois curtem o momento, como dois apaixonados. Enquanto isso, no cemitério, o filho de Augusto está sozinho no enterro do fazendeiro, e pede perdão ao pai por ter feito o que fez. Mas precisava agir, por saber que o que ele estava fazendo estava errado. Chorando, o jovem diz que o pai partiu sem deixar nada, pois o governo já tomou todos os seus bens e sente pena por ele ter vivido uma vida vazia e sem sentido. Enquanto isso, em Porto Novo, Matilde e Carlos curtem a paisagem e o rapaz confessa que jamais imaginaria que iria se apaixonar pelas paisagens naturais daquele lugar e pelos ótimos tacos de lagosta que estão saboreando naquele lugar. O rapaz aproveita a oportunidade para pedir a moça novamente em casamento. Matilde aceita, dizendo que jamais imaginou que iria se apaixonar pelo rapaz, porque achou ele meio sem sal, mas agora é completamente apaixonada por ele e quer se casar imediatamente. Na capital, Matias e Gonçalo tomam um picolé na pracinha onde ele costumava levar o filho para passear quando o rapaz era criança. Os dois se recordam de várias lembranças da infância de Matias, que acaba revelando que sente muito orgulho de ser filho do empresário e que tem muita sorte de estar ao lado dele. Gonçalo diz que é o poder do amor
que é muito mais forte do que os laços de sangue e que ter o rapaz em sua vida é uma bênção de Deus. O moço comenta que, quando o pai esteve prestes a morrer, se deu conta de como o pai é importante na sua vida e nada o faria mais feliz de que, quando tiver um filho, ele sinta o mesmo que sente pelo empresário. Chorando, os dois falam sobre o respeito e o orgulho que sentem um pelo outro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Honório e Constanza tratam de retomar o casamento, almoçando em um restaurante chique da cidade. Mais uma vez, Honório diz o quanto sofreu quando pensou que estava perdendo a esposa e blá blá blá, declarando seu amor por ela, e diz que ela é tudo para ele, nessa vida. Constanza, por sua vez, diz ao marido que ele preenche toda a sua vida e não o trocaria por nada nesse mundo. Nesse meio tempo, na Bonita, Lázaro e Carina chegam felizes da vida. A bordadeira conta que a casa que o capataz está construindo está ficando linda, e quando estiver pronta, farão uma super festa. Alzira, que também está na cozinha da fazenda, carregando seu bebê recém-nascido, começa a chorar e diz que, de repente, sentiu falta de Ezequiel. Manuela diz que é normal, pois apesar dos altos e baixos, os dois tiveram um lindo casamento, e a campesina concorda, comentando que o marido foi um bom homem e sente sua falta. Lázaro tenta consolar a amiga, dizendo que, de onde estiver, Ezequiel continua amando a moça e os filhos, mas a campesina está arrependida dos erros que cometeu e não consegue parar de chorar. Nesse meio tempo, Roberta encontra a mãe no banheiro e diz: a imbecil da Renata foi resgatada, e o imbecil do Augusto morreu. Além disso, o Jerônimo apareceu, e agora os dois estão no maior love story e felizes da vida. Porém, Josefina diz à filha para não confiar nisso, pois as coisas mudam de uma hora para outra. Mas a moça, irada, diz que não sabe se as coisas vão mudar ou não, mas a única coisa que quer é que chegue logo o dia de seu aniversário, para poder pegar a grana da herança de Roberto e sair da cidade com a mãe. Josefina garante que é exatamente isso que vai acontecer, mas antes, a moça deve pedir a Regina para organizar uma grande festa de aniversário e convidar Renata. Roberta diz que está sem ânimo para a festa de aniversário, porém a Megera diz que ela vai ter que fazer isso, pois na festa vai ser a última vez que ela vai ver Renata. Enquanto isso, Marina, com o maior barrigão, conta ao tio que já pediu transferência para um hospital da cidade, para trabalhar lá com um médico que é seu amigo. Padre Severino diz que fica feliz com a decisão da moça, pois assim poderá ficar perto da sobrinha. A médica conta que pretende alugar uma casinha perto do hospital, para não precisar ficar viajando todos os dias, mas promete visitar o tio no povoado todos os finais de semana, pois quer ficar perto dele e quer que os filhos convivam com o tio-avô. Na Bonita, Jerônimo e Renata contam para o filho de Augusto e para a neta de Manuela que decidiram financiar a universidade para os dois, pois acreditam ser importante o casal de jovens se prepararem profissionalmente. Os dois vibram com a notícia, mas Renata tem uma condição. Ela pergunta a Ellison o que realmente a mocinha quer estudar, pois é uma escolha que vai ser para a vida toda. A menina diz que não sabe como agradecer, pois chegou doente, mas está começando a controlar a sua anorexia e agora está tendo a oportunidade de começar uma nova vida. Jerônimo resolve dar palpite e revela que, na verdade, os lugares não são mágicos, mas a vida sempre começa a melhorar quando se escolhe o parceiro ideal, como ele fez, ao escolher Renata, enchendo a mulher de beijos e abraços. Aníbal, por sua vez, diz que não tem palavras para agradecer a ajuda do casal, que sempre o apoiaram, mesmo sabendo que ele era filho de Augusto, o arqui-inimigo de Jerônimo, que fez tudo o que fez. Mas Renata diz que é ela quem tem que agradecer, pois o rapaz ajudou no seu resgate e o fato dela estar ali, viva e com saúde, foi por causa dele. Enquanto isso, Carlos e Matilde vão falar com Severino para combinar a data do casamento. Eles querem consumir o matrimônio na próxima sexta-feira, mas o padre avisa que naquele dia não vai rolar, pois já tem o batizado da filha de Alzira marcado. Mas Matilde avisa que isso não importa e poderão fazer 2 festas. O padre acaba topando e avisa que na sexta-feira vai ter batizado e casamento na paróquia. O casal comemora tanta felicidade. Na capital, Antônio vai visitar Álvaro, que está organizando um grupo de alcoólatras que querem se recuperar. O toureiro, que agora é aspirante a padre, aconselha o ex-médico a seguir adiante com seu projeto, dizendo que não importa se são poucos os que quiserem seguir para a desintoxicação, e manda Álvaro começar a sessão com seu grupo, mas fica para assistir à reunião. Do outro lado da cidade, Inês e Isidro inauguram a Fundação para Crianças com Leucemia. A inauguração do local é um sucesso,
e conta com o apoio de Regina e colaboradores. Roberta aparece, dizendo a Regina que está muito orgulhosa por ser filha dela. E do outro lado da festa, Julieta conta a Matias e Adriana que o pai do César lhe deu um curso de culinária em Paris, o mesmo que o filho queria fazer, e está deixando o México. Contando que já tem onde morar na França, ela convida o casal para visitá-la se um dia estiverem por lá. Roberta, por sua vez, continua dando andamento aos planos de Josefina e pede a Regina que ela organize uma grande festa de aniversário para ela e sua irmã para comemorar os 25 anos, alegando que aquela vai ser a primeira vez que ela e a mãe vão passar o aniversário das moças juntas. Enquanto isso, Josefina vai a uma loja escolher outro disfarce, enquanto pensa consigo mesma. Dessa vez, eles não vão ter escapatória. Mesmo que eu tenha que me meter na boca do lobo, eu não me importo porque vou colocar em prática a minha vingança. Vai ser tão grande a dor dos Monterrubio que o que menos irá interessar a eles, serei eu. Estou com tanta vontade que chegue logo a festa de aniversário das minhas filhinhas queridas. Dias depois, chega a tal sexta-feira e Carlos e Matilde finalmente se casam. O povoado inteiro está em festa. Marina está presente e Renata diz à médica que precisa saber se a mulher precisa de alguma coisa, pois ela vai à capital com o marido, para sua festa de aniversário. A médica diz que o casal não precisa se preocupar, pois sua mudança já está organizada, mas Jerônimo, preocupado, pede que a mulher não pegue peso, para evitar riscos na gravidez. Padre Severino chega para avisar que, em seguida, vai começar o batizado da filha de Alzira, enquanto a galera posa para as fotos de casamento. O religioso, apesar de não concordar muito com a relação que existe entre Jerônimo, Renata e Marina, diz estar feliz por eles poderem se entender e levar de boa toda aquela situação. E na capital, Adriana diz a Matias que a igreja está livre na data que escolheram para se casar. Uma cigana chega, pedindo para ler a mão do casal, e ela diz que nunca tinha tido a chance de ler mãos iguais às dele, pois a linha do amor das duas mãos são praticamente iguais, o que significa que os dois são almas gêmeas e estão predestinados a ficar juntos, afirmando que o amor do casal é e será eterno. Logo que a mulher sai, Matias declara seu amor a Adriana, e ela corresponde, chamando o rapaz de ursinho lindo. Naquela noite, na casa de Constanza, jantando com o marido, o irmão e a nova cunhada, a socialite comenta que Regina não deveria ter aceitado fazer a festa de aniversário para Roberta, pois está claro que a moça não é a filha da fisioterapeuta e é aliada de Josefina. Honório se mete na conversa e conta que o investigador descobriu que Roberta está com passagem comprada para a Suíça, para logo depois da comemoração. Gonçalo comenta que a moça não disse nada e que com certeza naquele dia ela deverá receber instruções de como se apropriar da herança e depois pegará o voo. Constanza quer saber se alguém tem notícias de Josefina, alegando que a polícia suspeita que ela e a filha devem sair juntas do país, depois de mais este golpe. Regina avisa que as duas mulheres não vão conseguir sair do país, pois, depois da festa, o aeroporto estará vigiado pela polícia e Gonçalo aproveita para dizer que vai ser um golpe muito duro para Roberta, saber que estão preparando uma armadilha. Regina diz que ainda tem esperança que Roberta se arrependa e conte toda a verdade, mas Honório avisa que a moça tem o coração duro como uma pedra e jamais vai ver em Roberta um ato de amor ou generosidade. Em seu esconderijo, Josefina experimenta seus disfarces para ficar o mais parecida possível com a foto de seu passaporte falso, que está em nome de Isaac. No dia seguinte, na mansão dos Monterrubio, começam os preparativos para a festa de aniversário. Usando uma peruca rosa-choque, Josefina consegue se misturar com os músicos que vão tocar na comemoração. Renata e Jerônimo passeiam pelos jardins, sem se dar conta do perigo que estão correndo. O casal chega em casa e pega Gonçalo e Regina no maior love. Tá todo mundo feliz, e Renata diz à mãe que está emocionada em comemorar seu aniversário com a família, agradecendo principalmente o pai, por tê-la adotado quando era criança. Triste, Regina comenta que seria uma grande comemoração, se não estivesse acontecendo tudo o que está acontecendo com Roberta. Jerônimo pergunta se Roberta estará sendo vigiada quando for pegar a herança no dia seguinte, e Gonçalo esclarece que a polícia pretende pegar a moça e Josefina antes que as duas possam fugir do país. Renata diz que esteve pensando em outra possibilidade e sugere que contém a verdade para Roberta, mas Gonçalo alega que a moça é cúmplice de Josefina e não podem correr o risco de que ela conte tudo para a mãe e estrague os planos. Jerônimo apoia Gonçalo, dizendo que Roberta não deve saber de nada, mas Renata insiste em dizer que, talvez, a moça tenha sido um instrumento nas mãos de Josefina. Regina, por sua vez,
apoia a proposta de Renata, afirmando que ainda tem esperanças e que Roberta merece uma última oportunidade. Gonçalo fica em dúvida, mas concorda em contar tudo para Roberta naquela noite, depois da festa. Na casa de Constanza, tá todo mundo pronto para a festa de aniversário. Adriana aproveita a oportunidade para pedir a Constanza se pode chamá-la de mãe e a socialite diz que sim, mas só se puder chamar a moça de filha. Na mansão, Regina chama Renata ao seu quarto e dá a Renata seu pingente, explicando que aquela foi uma das provas que Josefina deu para provar que estava com sua filha e gostaria que ela usasse durante a festa de aniversário. Renata diz que o colar faz parte de sua vida e Regina revela que a joia também é muito importante para ela, pois foi Roberto quem desenhou e mandou fazer um colar igual para as duas, mostrando a marca que os distinguem. Renata fica feliz da vida e a fisioterapeuta diz que o marido deu o colar na festa do primeiro aniversário da moça e as duas se abraçam, dizendo que se amam muito. Mas Roberta aparece e quer saber por que Regina estava chamando Renata de filha e por que a irmã chamou a fisioterapeuta de mãe. Regina revela a Roberta que ela não é sua verdadeira filha, mas a moça não acredita. A fisioterapeuta explica que houve um erro na documentação apresentada às autoridades para validar a verdadeira identidade da moça, e as impressões digitais dela não correspondem às impressões do bebê que Regina teve há quase 25 anos. A vigarista resolve se fazer de vítima e alega que já até aprendeu a gostar de Regina como sua verdadeira mãe, e afirma que não pode acreditar nesta virada do destino, pois, com isso imagina que Renata seja a verdadeira filha desaparecida. Roberta faz o maior dramalhão e diz que quer continuar sendo filha de Regina, pois não aceita ser filha de uma assassina. Renata tenta consolar a irmã de todas as formas e pede à irmã que não deixe Josefina destruí-la. Mas a moça não se conforma e afirma que é tarde demais e não tem mais nada a dizer. Porém, Renata resolve perguntar à irmã e ela jura que não sabia nada sobre a troca de identidades, mas a moça não responde. Enquanto isso, nos jardins da mansão, enquanto rola os preparativos para a festa de aniversário das irmãs Monterrubio, no quarto do andar de cima, Regina e Renata apertam Roberta para que ela diga a verdade, mas a moça, entre lágrimas de crocodilo, afirma que não sabia de nada. Matias e Jerônimo se encontram nos jardins da mansão e recordam a primeira vez que se encontraram naquele local. O marido de Renata aproveita para convidar seu antigo amigo e namorada, para padrinhos do filho que ele e Renata estão esperando. E no andar de cima da casa, fazendo o maior escândalo, a garota sai do quarto dizendo que nunca mais viu a mãe desde o dia de seu julgamento. Enquanto isso, em Enseada, Manuela descobre que a neta e o namorado se matricularam na faculdade e fica muito feliz com a notícia. Na capital, no banheiro da mansão, Josefina está feliz com sua façanha de entrar na casa dos Monterrubio sem ser percebida, mas recebe uma ligação de Roberta avisando que as duas foram descobertas pelo banco, que comparou as digitais para comprovar a identidade e liberar a herança de Roberto. Josefina tenta dar um jeito na situação e manda a filha ir para a festa de aniversário, fingindo que nada aconteceu e se fazendo de agradecida por continuar parte da família, pois assim, as duas poderão fugir para a Suíça no dia seguinte. Enquanto isso, na sala, a família Monterrubio, reunida, discute se devem ou não acreditar no que Roberta afirmou. Jerônimo alerta que a cunhada é muito perigosa. Renata e Regina confessam que quase entraram nas manhas de Roberta, mas se deram conta que a moça estava mentindo quando disse que não tinha contato com Josefina. Gonçalo, diante de toda a situação, resolve abrir mão da filha, por entender que a moça não tem mais jeito. A festa começa e Josefina se mistura aos músicos com sua peruca cor-de-rosa, enquanto observa tudo. Regina revela aos seus amigos que Roberta já descobriu a verdade e a moça está em seu quarto, ruminando sua raiva. Gonçalo vai ver a garota e tenta convencê-la de que, independente de qualquer coisa, ela sempre foi e sempre será sua filha querida, e pede que ela mude e se dê uma segunda oportunidade. A moça não para de chorar, ouvindo as palavras de seu pai, e comenta que sua irmã disse a mesma coisa. O empresário não perde a oportunidade e pergunta mais uma vez que a filha conte onde está Josefina e não se torne cúmplice de uma assassina que acabou com a vida de Rafael. Do lado de fora, a festa rola solta, com direito a salsa e tudo. Gonçalo aparece e conta que esteve falando com Roberta, mas não sabe como realmente a moça está. Depois de dançarem, a família Monterrubio brinda unida e chega a hora de cortar o bolo. Regina toma a palavra e diz que quer compartilhar a história do sequestro de sua filha há 24 anos,
Mas naquele dia, as duas puderam se encontrar e a moça está ali comemorando seu aniversário. Porém, agradece a Deus pela vida tê-la premiado não com uma, mas duas filhas. Feliz da vida, Renata vai até o microfone e agradece à família e aos amigos por estarem ali. Passando o microfone para a irmã, ela pede que Roberta faça seu discurso. A moça, chorando, resolve abrir seu coração, pedindo perdão diante de todos pelos males que fez à família e amigos, declarando seu amor a Rafael e perdão à sua irmã Renata. Para provar o que está dizendo, Roberta decide entregar Josefina, declarando que ela é a sua verdadeira mãe, mas também é a responsável por tudo o que aconteceu e com quem pretendia fugir do país no dia seguinte. Depois de descer do palco, as duas irmãs se abraçam carinhosamente, mas Roberta enxerga a mãe apontando uma arma para as costas de Renata. E bem na hora em que a megera atira, Roberta se coloca na linha de fogo e é atingida. Jerônimo e Matias conseguem conter Josefina, que implora para ver a filha. Gonçalo manda os meninos largarem a falcatrua e ela corre para perto da filha, dizendo que a bala não era para ela, mas Roberta somente diz que foi o amor de sua mãe que a matou, pois ela lhe tirou tudo, até o amor de sua irmã e de Rafael. Em seus últimos minutos de vida, a moribunda recorda algumas das maldades que fez com a irmã e acaba dando seu último suspiro, pedindo perdão a Renata. Inconformada, Josefina não consegue deixar o corpo da filha e chora desesperada, sem aceitar que a moça não tem mais vida e que foi ela mesma quem a matou. Alguns meses depois da tragédia, Josefina é confinada a um hospital psiquiátrico e não consegue aceitar a morte de Roberta. Do lado de fora, a médica conta a Regina e Gonçalo que desde a morte da filha, a mulher nunca saiu do estado de choque e, provavelmente, nunca vai se recuperar. Mas Gonçalo tem lá suas dúvidas e deixa claro que aquela é a última vez que ele vai visitá-la. No interior, as mulheres da Bonita arrumam o quarto para receber o filho de Renata, mas a bolsa dela arrebenta. A moça se assusta, pois ainda faltam 2 meses para o bebê nascer. Do outro lado da fazenda, Aníbal aprende o processo de fabricação de vinho com Carlos e Jerônimo, quando Matilde aparece apavorada, avisando que Renata está parindo. Na casa paroquial, Marina também entra em trabalho de parto, e Padre Severino e Antônio decidem levar a médica para o hospital. Renata ganha Rafaelzinho e Jerônimo baba em cima da criança. Mas na outra sala de parto, a coisa com Marina não vai tão bem assim. O médico que a está atendendo avisa que a moça terá de passar por uma cesariana, pois os bebês estão entrando em sofrimento. Jerônimo é chamado às pressas e descobre que a cesárea é para salvar as meninas, pois o estado de Marina é muito grave, já que ela está absorvendo o líquido amniótico das 2 bolas, e isso poderá ser fatal. Renata, que já está no quarto, recebe a visita de Carlos e Matilde, e explica que o bebê precisa ficar na incubadora, por ter nascido prematuro, porém está bem. Matilde se anima e dá um ultimato em Carlos, que se livra da saia justa, quando atende uma ligação de Gonçalo e Regina. A moça ainda conta que Jerônimo está no centro cirúrgico com Marina, lembrando que a história está se repetindo. Porém, Regina avisa que a coisa é diferente, pois tanto ela quanto a médica são pessoas muito distintas de Josefina. No quarto de Marina, a mulher acorda, e Jerônimo coloca as filhas no colo da mãe, mas a moça, que quase não consegue falar, implora para que o rapaz chame Renata com urgência. Renata vai até o quarto da doutora, numa cadeira de rodas, empurrada pelo marido. A mulher dá graças a Deus pela amiga estar ali, mas, lembrando que é médica, ela sabe exatamente o que está acontecendo, e portanto, não adianta tentarem enganá-la. Já no final da vida, Marina entrega as gêmeas para Renata, pedindo que assuma as meninas como se fossem suas. Jerônimo não se conforma, e tenta convencer a moça de que tudo vai ficar bem. Porém, conformada, a ginecologista diz que vai em paz, pois sabe que suas filhas não poderiam estar em melhores mãos. Renata implora para a moça continuar lutando, mas, depois de uma crise, ela declara mais uma vez seu amor pelo rapaz, dizendo que sabe que ele é o homem que vai proteger suas filhas para sempre. Como último pedido, Marina pede que uma de suas filhas leve seu nome, e a outra, o nome da mãe de Jerônimo, que era Marlene. Jerônimo se desespera e grita por socorro, mas não recebe ajuda e cai ajoelhado aos pés de Renata, que mesmo de sua cadeira de rodas, tenta consolar o marido como pode. Do outro lado da cidade, Josefina, batendo biela, imagina o fantasma de Roberta e conversa com ele, dizendo que achava que a moça tinha morrido. Porém, a fantasmagórica responde que, na verdade, foi ela quem a matou. A doida começa a ter alguns flashbacks, e a conversa continua, e a fantasminha camarada avisa que conseguiu se redimir antes de morrer, e isso a salvou.
Por isso, as duas jamais ficarão juntas em qualquer que seja a dimensão. Transtornada, Josefina começa a gritar sozinha no pátio, chamando pela filha morta, até que duas enfermeiras aparecem para tentar conter a maluca. Muitos anos depois, a prole na Fazenda Bonita está cada vez maior. Já são 5 os filhos de Renata e Jerônimo. Chegou o dia do lançamento do vinho que homenageia Rafael e leva o nome do rapaz. No evento, Honório e Constanza também estão babando em cima dos netos, filhos de Matias e Adriana. Do outro lado do salão, Andrezinho, já adolescente, aparece dizendo a Inês que estão dando provas de vinhos, e a mulher fica indignada, dizendo que com certeza o filho já provou todos. Mas Isidro interfere, e diz que o rapaz já é um homem, e sai com o garoto para tomar mais algumas doses. Constanza se aproxima, dizendo a Inês que está surpresa com o tamanho do Andrezinho, e a mulher conta que o filho está indo para a faculdade de medicina no próximo ano. A mulherada da Bonita também aparece na festa, todas carregando 1 ou 2 filhotes no colo ou pelas mãos. Os jurados do concurso de vinhos chegam, e Carlos faz seu papel de enólogo. Depois de observar a cara dos juízes, Carlos tem certeza de que a Bonita ganhou o concurso. Segundos depois, os juízes sobem ao palco para anunciar o resultado. O vinho na categoria de mesa que ganha o primeiro lugar é o de Jerônimo, denominado São Rafael. A galera vibra. O juiz pede silêncio e chama Jerônimo, acompanhado por Carlos e Lázaro, ao palco. Ao receber o prêmio, Jerônimo dedica tudo ao seu irmão, mas não sem antes agradecer aos trabalhadores da fazenda, e principalmente a Lázaro e Carlos, por tornarem o sonho de Rafael uma realidade. O tempo vai passando, enquanto Renata, Jerônimo e os filhos preservam as tradições locais e seus conhecimentos sobre os vinhos e seus vinhedos, enquanto trocam juras de amor, iluminados por um maravilhoso pôr do sol.